Deus abençoe sua vida, receba a palavra de Deus, como toda a igreja também. O conselho do pastor é: não deixe que nada venha distrair você agora, porque a palavra de Deus, ela vai encontrar o lugar no seu coração. Amém, igreja? Então, mais uma vez, você encontrou aí Lamentações, segura bem no seu coração. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra e pedimos que o teu Espírito ministre na nossa vida agora. Por isso trazemos cativo todo o nosso pensamento em obediência a Jesus, em obediência à tua santa palavra. Que essa palavra mude o que precisa ser mudado na nossa vida, que essa palavra nos alimente, nos conforte, e coloque, Senhor, essa palavra dentro de nós, para que possamos colocá-la em prática na nossa vida, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Então a palavra de Deus já está sendo colocada ali para nós, e eu quero compartilhar sobre o tema: grande é a tua fidelidade. Esse é o tema, grande é a tua fidelidade. E vamos na leitura do texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Esse texto sagrado nos traz verdades profundas da palavra de Deus. Esse texto foi escrito em um momento muito sombrio da história de Israel. O profeta Jeremias, que escreveu o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, até chega a ser conhecido como o profeta chorão. O profeta chorão, ao ponto desse livro ser chamado Lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias, ele vê a cidade de Jerusalém destruída. Já pensou, irmão? A cidade que você ama, a cidade do grande rei, totalmente destruída. Às vezes, quando a gente olha o cenário de guerra que acontece hoje, você vê uma cidade totalmente desolada, totalmente destruída, e essa era a visão que o profeta Jeremias tinha. O povo de Deus sofrendo, e o templo profanado. Esse era o contexto. E ainda assim, o profeta de Deus levanta os seus olhos e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mesmo que tudo estava muito difícil, ele se levanta e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E como é que pode alguém, em meio a tanta dor, declarar uma verdade tão linda dessa? Sabe por que Jeremias declara isso? É porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia muito bem que o nosso Deus é misericordioso. Ele sabia que o nosso Deus está acima do caos. Ele sabia que a fidelidade do Senhor permanece inabalável. Irmãos, meditando sobre esse texto da palavra de Deus, nós encontramos algumas verdades aqui que nos mostram que também podemos confiar na fidelidade do Senhor, mesmo em tempos difíceis.
Você está passando por lutas, está passando por dificuldades. Pode confiar no Senhor, pode confiar na fidelidade do Senhor. Então, meus irmãos, por que que a gente pode confiar como profeta? Porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Olha isso. Deus é fiel naquilo que Ele fala. É por isso que o profeta estava dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor Deus havia prometido que não destruiria completamente o seu povo. E Ele está dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mesmo que o povo estivesse sofrendo, o povo não seria destruído de todo. Irmãos, em meio à disciplina que Deus estava aplicando ao seu povo, Ele guardou um remanescente, Ele guardou um povo. Sabe por quê? Porque Deus não mente, Deus não falha, e Deus também não volta atrás em sua palavra. Deus havia dito ao seu povo: se vocês permanecerem fiéis aos meus mandamentos, aos meus estatutos, eu serei com vocês. Mas se vocês se corromperem, vocês vão sofrer. E o povo se corrompeu. Mas Deus continua cuidando do seu povo, porque Deus é fiel no que diz. Deus estaria e está com o seu povo. Irmãos, há uma verdade nua e crua que a gente precisa enfrentar. A grande maioria dos nossos problemas, nós mesmos somos os causadores. Então, a maioria dos nossos problemas, nós fomos atrás deles, igual o povo de Israel. Mas levantou um homem de Deus dizendo: gente, o nosso Deus, mesmo que nós estejamos chorando e sofrendo, Ele é misericordioso, Ele não falha e nem volta atrás. Quem anda com Ele, quem está perto dEle, quem faz do jeito dEle, começa e anda e vive a vida abundante que Ele prometeu. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Falou ou não falou, irmão? Aí você pergunta assim: pastor, mas cadê a vida abundante que Jesus prometeu? Uai, Ele prometeu. Será que Ele deixou de cumprir? Claro que não. Ele não prometeu para nós uma vida sem lutas, sem desafios. Ele nunca prometeu isso. Ele prometeu que daria a vida abundante, é a vida eterna, tem o lado espiritual. No lado humano, Ele falou: tereis aflições, lembram disso? Mas Ele termina e diz assim: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então toda a sua palavra se completa. O detalhe, meus irmãos, é que quando Deus fala, nós acreditamos que Ele é fiel no que falou. Lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito o seguinte: Números 23, 19, nos diz: Deus não é homem para que minta, viu? Nem filho do homem para que se arrependa. Está falando Deus. Porventura diria ele e não o faria? É uma pergunta. Outra pergunta: ou falaria e não o confirmaria? Então eu quero que você coloque no seu coração que Deus é fiel naquilo que Ele diz. Se Deus te fez uma promessa, irmão, descanse. Ele é fiel para cumpri-la. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Se Ele te falou, acredite, vai cumprir.
a sua vida não será consumida, porque Ele sustenta você com a sua misericórdia. Deus preservou o seu povo e o preserva até hoje, porque Ele vela pela sua palavra. E aliás, a palavra de Deus diz assim, passarão os céus e a terra, mas o Senhor diz, as minhas palavras não hão de passar. Então acreditemos na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como diz o outro profeta, prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Se o profeta Jeremias não conhecer a palavra de Deus, ele não poderia ter declarado essas palavras. Mas ele conhecia a palavra e conhecia o caráter de Deus. Irmãos, nós também vemos nesse texto aqui, que Deus é fiel naquilo que Ele faz. Deus é fiel naquilo que Ele faz. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Ele sempre será o Deus de misericórdia. E nós encontramos no tempo do Novo Testamento, muitas pessoas levantando a mão e dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qualquer pecador que levantar as suas mãos aos céus e disser, tenha misericórdia de mim, Jesus, ele tem misericórdia. E o fato dele ter misericórdia é que ele estende a sua mão de misericórdia e pega na sua mão e te resgata. E agora está o homem de Deus dizendo, as misericórdias de Deus se renovam, elas não têm fim, porque Deus é fiel naquilo que Ele faz. Deus é sempre justo, meus irmãos. Ele é perfeito e compassivo. Mesmo quando Ele nos corrige, Ele não deixa de ser bom. É uma qualidade de Deus. Deus é bom. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é justo. É esse Deus que nós adoramos, igreja. Nós precisamos conhecer esse Deus. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa fazer prova desse Deus. Eu preciso fazer prova desse Deus. Irmãos, quanto mais nós nos chegarmos a Deus, mais Ele se chega a nós. Esse é um princípio dele. Então, Ele é fiel naquilo que o faz. Lá no Salmo 33:4 está escrito, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. São revelações de Deus, irmão. A sua palavra é reta, e todas as suas obras são fiéis. Se estão falando, se está dizendo que são todas mesmo, irmão. Jeremias, o profeta chorão, reconhece: não somos consumidos por causa das suas misericórdias, que não se acabam. Estamos sofrendo, a nossa cidade foi destruída, o nosso templo foi destruído, o templo do Senhor, mas o Senhor continua conosco, dando-nos a nova oportunidade de arrependimento, para que possamos voltar para Ele. Irmãos, cada ação de Deus, como está falando que as suas obras, as suas ações são fiéis, cada ação de Deus em sua vida é revestida de misericórdia. Porque se não for a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Então, cada ação na nossa vida está revestida da misericórdia. É quando você olha para o seu filho, assim você vê que ele errou, mas você é o pai, você corrige, você o ama,
e você tem misericórdia. Como o pai do filho pródigo, lembra? O pai se compadeceu dele. O pai olhou para ele, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o restaurou. Até nas correções que Deus nos dá, nós vemos o amor dele. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ele ama. Por que Deus nos corrige? Porque nós saímos fora do padrão. Por que Deus corrigiu o povo? Porque o povo saiu fora do padrão. Quando nós entendermos isso e permanecermos na presença de Deus e fazermos a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, mais abençoados seremos, irmãos. É isso que Deus está querendo fazer com a gente. Deus está trabalhando em você. Acredite, Deus está trabalhando em você. Deus está te trazendo para a igreja para você ser um servo, uma serva de valor. Alguém que ama a obra de Deus, alguém que ama as almas pelas quais Jesus já pagou o preço, para você levar o evangelho para eles, irmão. Então, o Deus da Bíblia é fiel no que faz. Todas as suas obras são fiéis. Também, meus irmãos, nesse texto, eu encontro que Deus é fiel no que permite. Deus é fiel naquilo que permite. Deus, como diz o texto do profeta, diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, Ele está permitindo que você esteja vivo. Sabe por quê? É porque Ele é fiel no que permite, irmão. A cada manhã, novas são cada manhã. Cada manhã traz consigo o seu renovo. Todo dia de manhã cedo, de madrugada, Deus começa com a gente. Deus começa de novo com você. Não importa o que aconteceu ontem. Ontem nunca mais voltará. Hoje há uma nova chance, uma nova graça, uma nova direção. Deus é fiel, até no que Ele permite. Nada é em vão. Ele é fiel. Ele tem o controle, até naquilo que Ele permite. Lá em 1 Coríntios 10, 13 está escrito. 1 Coríntios 10, versículo 13. Será que é esse o texto que eu quero? Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha lá. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ele não deixará que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. Deus não tenta ninguém, irmão. Ninguém pode dizer, de Deus sou tentado. Não. Você é tentado, eu sou tentado por causa da nossa fragilidade, da nossa concupiscência, das nossas vontades. A gente é tentado. Mas junto, diz a Bíblia, Ele é fiel e Ele sabe onde é que nós somos tentados. Irmão, ser tentado não é pecado. O próprio Jesus foi tentado. O pecado é ceder à tentação. Porque quando vem uma tentação, diz o texto, diz a palavra, junto com a tentação chegou.
diz o texto que chegou também o escape. É só você empurra essa tentação para lá e pega o escape e vai com Cristo. Há muita gente que faz o contrário. Chegou a tentação, ele já abraça logo a tentação, já se, né? E já sofre com isso. Mas não. Nós estamos apresentando aqui a palavra de Deus, que Ele é fiel até naquilo que Ele permite. Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Agora você precisa entender um ponto disso aqui. Há um tentador que já está aqui, há muito tempo, antes da gente. Só dele olhar para a gente, para você e para mim, ele já pegou qual é a nossa área de fragilidade. Ele é inimigo, mas desculpa a palavra, irmão, ele não é burro não, viu? Ele só vai bater onde ele possa ganhar. Mas quando ele começar a bater e você já sabe a sua fragilidade, você pega o escape e diz: sai. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele abraçará vocês? Não, ele fugirá de vós. Deus permitiu que Jesus fosse tentado? Estou te perguntando, o que você acha? Jesus foi tentado no mais último grau de tentação. Como é que Jesus venceu? Com a palavra fiel. Está escrito. E em cada tentação, e outra coisa, o Satanás usava até a palavra, você sabe. Pula daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece com seu pé em pedra. E Jesus ia com a palavra e refutava. Irmão, de novo eu te falo, você e eu precisamos conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra, você precisa ouvir a palavra. Só o sermão de domingo é muito pouco para manter a sua fé. Você precisa todo dia da palavra. E não é só aquela palavra que o nosso celular vive cheio, que alguém mandou um versículo, mandou outro versículo, mandou outro versículo, mandou outro versículo. Irmão, tira um tempo, irmão, e vai você na palavra, fala com o Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você não está lendo a Bíblia, você está pecando, porque o Senhor mandou: examinai as Escrituras. Quando você examina a Escritura, você vai identificar: veio lá uma prova, veio um vento. Deus é fiel até nisso. Vocês se lembram do caso do Jó? Lembram de Jó? Deus permitiu aquele tanto de trem ou não? Permitiu. Mas Deus não permitiu que o Satanás tirasse a vida dele. Você não pode tocar na vida dele. Agora o diabo tinha que ficar cuidando para ele não morrer. Já imaginou a cena? Tem que cuidar para ele não morrer. Mas Deus é fiel. E Deus deu testemunho dele para o Satanás e falou assim: você viu meu servo Jó? Que é homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Assim, você viu meu servo Jó, que é fiel? Irmão, esse tipo de conversa tem, viu? Que conversa, pastor? Esse tipo de conversa do Satanás com Deus. Isso existiu no Velho Testamento, na experiência de Jó, mas existiu na experiência de Pedro. Um dia Jesus falou assim para Pedro: Pedro, eu quero falar para você, que o Satanás pediu você para peneirar a sua vida.
Mas eu quero te falar, Pedro, que eu orei por você, para que você aguente. É o que o texto está falando, irmão. Deus é fiel até naquilo que Ele permite. Veio luta, veio dificuldade, veio problema, veio aflição. Irmão, fica com Deus, fica na palavra. Não negocie os valores. Você veio para a igreja, veio para a fé. Agora começa, irmão, um monte de problemas. Porque você rompeu com as trevas. Mas você abraça Jesus. Você fica com Jesus que você vai vencer, irmão. Você precisa disso, eu preciso disso. Então Ele é fiel naquilo que Ele permite. Não tema o que virá. Fica tranquilo, fica confiante. Confia nele. Deus renova a sua graça, a sua misericórdia de manhã. Todo dia Ele renova. E Ele sabe o que será permitido, aquilo que vai acontecer em cada um dos seus passos. Nós não sabemos, Ele sabe. Mas eu tenho que prosseguir, irmão. Deus é fiel no que promete. Olha que benção. Ele é fiel no que promete. O versículo diz: grande é a tua fidelidade. Jeremias não está dizendo isso em um momento de vitória, não, mas no meio da destruição, ele está dizendo isso. Deus é fiel no que promete, grande é a tua fidelidade, Senhor. E nós entendemos com isso, que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, é uma qualidade de Deus, Ele é fiel. A fidelidade de Deus é grande, é poderosa e eterna. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Assim, pego para você, segura.